Reclamação que eu tenho nos comentários assim de vídeo e eu vejo nos canais maiores que os meus, quase sempre é: ah, que legal, mas eu não tenho dinheiro pra fazer isso, ou alguma coisa do tipo. E cara, eu entendo muito bem como é isso. Eu sou desenhista, então eu também sou mendigo, eu não tenho R$ 1 milhão pra ficar gastando com material pra construir bosta. Então eu virei meio que especialista em me virar com material barato, com lixo, com coisa achada na rua, com as coisas de mendigo que os amigos vão falando: oh, talvez aquele meu amigo mendigo lá, ele queira construir alguma coisa com esse sofá. E aí deixam na minha casa aqui e eu me viro, sabe? Então, quando eu sou obrigado a gastar bastante pra construir algo, bastante entre aspas, né? Porque pra um cosplayer normal eu gasto tipo 1/10. Mas, por exemplo, a espada gigantona que eu construí no último vídeo lá, a espada do Devil May Cry, aquilo foi uma espada gigante. Ela precisa de estrutura, precisa de cano, precisa de bastante material, precisa esculpir. Aquele é o tipo de coisa que não tem como você simplesmente não gastar pra fazer, sabe? Porque eu não sou... Como o Fullmetal Alchemist já nos ensinava, né? É tudo troca equivalente. Você não consegue criar as coisas do zero. Geralmente a troca que eu faço é a mesma do Fullmetal, em que eu troco a minha saúde e o meu corpo com queimaduras e com cola em troca de criar algo. E para fazer aquela espada eu fui obrigado a comprar EVA, comprar tinta, comprar material. Mas eu não sou obrigado a jogar todos os restos fora quando eu acabo. Porque quando você constrói coisas gigantes, assim, você sempre tem que cortar pedaços grandes de material pra fora, assim, né? E aí eu tava com aquela caixa cheia de lixo fora, e eu olhei aquilo e falei: meu, eu não vou jogar isso fora, o que eu consigo fazer com isso aqui? Aí eu vi um copinho de plástico, assim, eu tinha uma canetinha vermelha, eu falei: será que se eu pintar o copinho de plástico com a canetinha vermelha, eu consigo enxergar através dele ainda? Aí eu passei a canetinha no copo e eu vi que eu conseguia enxergar através dele mais ou menos ainda. Porque geralmente o visor colorido é algo que custa caro pra caramba, né? Tem gringos lá que os caras vivem só de vender visor de capacete de Boba Fett, de Star-Lord, de Darth Vader, etc. Porque você tem que tingir o vidro, tingir o plástico e o caramba, é um negócio que dá um puta trabalho de fazer em casa. Aí eu testei no copinho de plástico e assim, dá pra enxergar bem? Assim, eu não iria dirigir usando isso, assim, sabe? Mas dá pra enxergar bem o suficiente pra eu poder pôr ela e usar o celular, gravar o vídeo, sabe? Daria pra ir num evento, andar um pouquinho com ela.
Então, sabe, já é um migué, assim, já foi um jeito. E aí, tendo isso, é só questão de construir o resto. E o segredo para construir esse tipo de coisa, que é bastante detalhada, é não ficar neurótico de ai meu Deus, como eu vou fazer isso? Cara, só começa. Sério, eu sempre falo isso nos vídeos, eu sempre falo isso quando me perguntam como fazer as coisas. A minha dica principal sempre é só começa. Começa fazendo o contorno geral, aí coloca os detalhes maiores, aí tenta pensar parte por parte, divide o problema gigante em 1 milhão de pequenos micro problemas que você pode resolver. Essa máscara, quando eu tava no começo, eu não tinha a menor ideia como eu ia fazer esses cabos na bochecha, que eu ia usar um cabo HDMI antigo para fazer detalhe. Eu não sabia nada disso, eu só fui fazendo. Eu não sabia que eu ia enrolar cola quente no EVA para fazer um tubo menor que o outro tubo. Mas esse é o tipo de coisa que, assim, se você fica neurótico tentando resolver tudo antes de começar, você nunca vai começar, porque você sempre vai pensar, ai, mas aquela partezinha no canto de trás eu não sei como eu vou fazer. E cara, é cosplay, é pra você se divertir, tá ligado? Você não precisa fazer um negócio perfeito que as pessoas vão ter que analisar e falar, oh meu Deus, ele é o melhor cosplayer do mundo. Cara, tem tipo três tia da Ásia lá que vivem de fazer cosplay e o resto não vive de fazer cosplay. A não ser que você vai fazer um OnlyFans e vender foto do seu pé usando cosplay, você não vai viver de cosplay. Então faz ele pra se divertir, cara. Então, se tem uma parte que você não tá conseguindo fazer, simplifica ela. Se tem uma parte que você não tá gostando, muda. Foda-se, é você que vai usar, é você que tem que se divertir com o negócio. O importante das regras que eu sigo, geralmente, pra própria ficar boa, são a silhueta tem que ser igual ou parecida com a original, porque a silhueta, que é o contorno geral, assim, é muito importante para você reconhecer os personagens. O próprio George Lucas, nos personagens de Star Wars, ele sempre falava que eles têm que ter a silhueta importante. Você tem que saber qual personagem é qual pela silhueta. Isso é muito verdade. Você vê o Luke, o Darth Vader, o Han Solo, o Chewbacca, só pelo contorno deles você sabe quem eles são. E isso é uma regra boa de design de personagens. Então, se a silhueta da própria tá boa, tipo essa máscara aí, ela tem algumas linhas que não estão perfeitas? Tem. Mas se você olha o contorno dela, a silhueta base, você reconhece que é o Star-Lord, isso que é o importante. A segunda regra eu não lembro, mas eu juro que tinha duas. Bom, mas enfim. E a outra coisa não importa o quão cagado esteja, você consegue salvar 90% das coisas com uma pintura bem feita. E pintura bem feita não significa tintas caras. Tintas caras geralmente só significam que você vai ter que passar menos camadas e vai ter menos trabalho. Mas em 90% das vezes você consegue ter um acabamento foda com tinta vagabunda, você só precisa ter mais paciência. Você viu nesse vídeo aí que eu só usei tinta guache, que é a tinta mais vagabunda possível que você dá pra criança de 3 anos pra pintar com o dedo na pré-escola. Um pote de tipo 500 gramas custa tipo R$ 4. E eu uso os mesmos faz tipo 4, 5 anos. É um negócio indestrutível. Então, se você tiver paciência e não ficar neurótico de ficar perfeito, você consegue fazer qualquer coisa. E esse é o rolê que eu queria passar nesse vídeo, sabe? De que, cara, faz o negócio pra se divertir. Você não precisa fazer o negócio perfeito, você não precisa gastar dinheiro. Olha lá, vai naquele armário de lixo que tem na sua casa, vai naquele armário que a sua avó guarda os potes pra colocar feijão no negócio de sorvete e vê o que que tem aqui de material. O que que ninguém vai brigar comigo se eu estragar. E pensa o que que dá pra construir com aquilo. E eu te juro que você vai se divertir. O segredo é não ficar neurótico. E é isso aí, cara. Ficou assim o resultado final. Você vê que, meu, olha, feito de lixo. E você olha e parece um negócio do Star-Lord, sabe? Se eu fosse com isso aí num evento, não ia ter ninguém que não ia saber quem eu sou, sabe? E não tive que gastar R$ 1.500 na própria réplica que vende, sabe? Então é isso aí, galera. Se você gostou do meu TED Talk de valorizar o lixo, dá like, se inscreve. E é isso aí. Lembrando que se você tiver alguma recomendação aí de algo que você quer que eu construa, só escreve aí nos comentários. Esse aí eu não vou poder passar um molde pra galera, porque como você viu não tem molde, eu só fui desenhando na raça.
Mas se você quiser um molde de alguma das outras coisas mais complicadas que eu construo lá no canal, as espadas e tal, eu tô passando o PDF pra quem quiser, é só me pedir lá no Instagram. E aí você faz uma doaçãozinha lá de R$ 5.000, eu te passo o PDF de graça e não tem problema. É nóis.